Graça e paz, meus irmãos. Com alegria que nós trazemos hoje essa classe única, que está localizada aí, vocês que têm a revista, a lição 9, certo? Da nossa revista. Ela vem, nós viemos da vez passada falando da lição 8, em que nós tratamos de confiança aí. Vocês estão na internet, aqui está um silêncio sepulcral, viu? Confiança e intrepidez. Então, nós trabalhamos esses conceitos na aula passada. E aí, quando nós devemos fixar na mente que essa confiança e intrepidez, ela é fruto da fé. E essa confiança e intrepidez que nós vimos na aula passada, ela vai se mostrar muito marcante nessa lição que nós vamos ver hoje, que é a lição 9. Essa lição 9 vai falar de um grande herói logo depois da época dos apóstolos, mas ele é só o ponto de partida, porque nós vamos trabalhar um pouco sobre a galeria da fé, que é justamente lá em Hebreus capítulo 11. Esse é o texto base da nossa lição. E aí nós vamos tratar um pouco dos grandes testemunhos de fé que houve no passado e qual é a nossa resposta a esse testemunho de fé. O que nós devemos hoje como cristãos do século 21 ter em mente quando nós olhamos para o passado e vemos essa coragem, essa ousadia, essa destreza em meio à perseguição, à aflição, à pobreza, ao sofrimento. E é interessante que essa lição ela começa justamente enfocando num personagem que às vezes é pouco conhecido. Porque, obviamente, nós como cristãos, nós temos como primeiro livro da nossa fé a palavra de Deus. Então, às vezes, nós não conhecemos um pouco da história que sucedeu à revelação. Quem foram? Porque a palavra de Deus chegou até nós. E se ela chegou até nós, houve uma história de servos de Deus que trouxeram essa palavra, que mantiveram em pé a bandeira do Evangelho, que o baluarte da fé, da verdade, as pedras vivas que nós cantamos, foram construídas no decorrer das gerações. Então nós temos um testemunho vivo no decorrer desse Senhor da história que é o nosso Deus, que preservou e esteve século após século com a sua igreja. A ação no meio desses irmãos é a ação de Deus. Os Atos dos Apóstolos terminaram lá mostrando Paulo indo para Roma. Mas esses apóstolos fizeram ainda muitas coisas. João ainda teve uma grande revelação que foi registrada, que foi Apocalipse. Mesmo após João, outros sucederam esses irmãos. Esse homem que nós vamos tratar hoje com o pontapé inicial da nossa lição é justamente Policarpo de Esmirna. Esmirna, sim. Esmirna, aquela igreja que foi alvo de uma carta do próprio Senhor Jesus através do seu apóstolo João lá em Apocalipse. No capítulo 2 de Apocalipse, tem as 7 cartas às igrejas, e entre elas estava Esmirna. Esmirna é interessante porque foi a única carta, uma das únicas cartas, em que o Senhor Jesus encoraja aquela igreja, fortalece aquela igreja através das suas palavras de incentivo, de sabedoria, e não repreende aquela igreja. É interessante porque já naquela época o Senhor Jesus destaca muitas vezes a pobreza. Ao contrário, a cidade de Esmirna era uma cidade rica. Era uma cidade referência naquela época do Império Romano. Só que quem estava
como imperador romano, que era Trajano, ele era o inimigo da fé cristã. É interessante porque nós devemos entender um pouco, é que o cristianismo ele nasceu onde estava a antiga aliança, o judaísmo. Então, existia uma tolerância do Império Romano para com o judaísmo. E aí, à medida que o cristianismo vai se expandindo, vai tomando corpo, não só em Jerusalém, não só em toda a Judéia, não só em Samaria, mas até nos confins da terra, há um distanciamento do judaísmo e há um abarcamento daquele mundo gentílico que estava circunvizinhando Israel. Ou seja, começa-se a haver uma divisão, não é mais judaísmo, é o cristianismo. A religião é cristã. Eles não se referiam como judeus, apesar de reconhecerem que o Senhor veio dos judeus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Porém, isso vai formando que aquela proteção artificial que o Império Romano tolerava para com o judaísmo acabasse no cristianismo. E agora há uma perseguição ferrenha. Os cristãos eram acusados de serem ateus. Aí você pergunta, por que ateus? Porque eles falavam que só existe um Deus verdadeiro, que todos os outros são ídolos. Ou seja, a visão de quem era um romano, a visão de quem que estava do outro lado, era que eles queriam acabar com os nossos deuses, eles não acreditavam nos nossos deuses. Em relação a eles, eles eram ateus. E eles eram chamados disso nos coliseus de Roma. E eles também eram acusados de serem rebeldes ao império. Aí você pergunta, por que eles eram rebeldes ao império? Porque naquela época existia o culto ao imperador romano. Esse culto era que não era só uma reverência formal ou um respeito que você tinha pela autoridade constituída que nós temos hoje no Brasil, presidentes, governadores, prefeitos, que nós devemos ter reverência pela autoridade em que eles estão investidos, porque ela foi constituída por Deus. Mas nós não prestamos culto nem a prefeito, nem a governador e muito menos a presidente. O que quer dizer isso? Que por eles não prestarem essa cerimônia, onde oferecia-se até sacrifício a uma estátua que tinha lá o imperador da época, o imperador romano. Eles eram tidos como desobedientes de forma civil, inclusive. Então eles eram rebeldes e eles eram ateus aos olhos de Roma. E aí entra em cena o nosso personagem hoje, que é justamente Policarpo de Esmirna. Eu já falei ele era um bispo lá em Esmirna. Aí você pergunta, bispo? É interessante porque é bom sempre comparar isso com a nossa realidade de hoje. Nós temos bispo na igreja? Essa é uma pergunta. A gente está numa classe, né? Os irmãos também podem fazer as suas interlocuções. Temos bispo na igreja? Não temos, não? Temos bispo não na igreja? Temos sim bispo na igreja. A questão toda é o que significa ser bispo na igreja. Porque é o seguinte, uma determinada aula que eu estava falando sobre o ofício, eu disse, olha, o bispo é um ofício ou é uma função?
Porque você vai ver claramente no livro de Atos, nós não vamos ler esse texto que é grande, mas em determinado momento do livro de Atos, depois, se você quiser, eu posso lhe trazer a referência. Paulo chama os presbíteros de Éfeso e vai, olha, vocês não me vão ver mais. E eles ficam muito emocionados com aquilo. E Paulo adverte eles, olha, vai surgir do meio de vós homens que não pouparão rebanho. E aí eu vou dizer uma coisa, eu quero que vocês entendam, presbíteros de Éfeso. Pastoreai o rebanho de Deus, sobre os qual Ele, o Senhor, vos constituiu bispos. Ele falou que aqueles presbíteros de Éfeso tinham uma função de bispos, de pastores ao rebanho. Perceba o seguinte, a palavra bispo significa episkopos. São duas palavras gregas lá no original. Essa palavra epis, que significa sobre, e copos, é escopo, é visão. Então eles são supervisores do rebanho. Aqueles que supervisionam. Então é importante nós entendermos, quando nós olhamos para essas expressões, não pensem que isso é uma coisa da Igreja Católica. Não pensem que isso é de igrejas que têm bispo como ofício. Não. Bispo é uma função. E ela existe hoje, aqui conosco. Então, o bispo Policarpo, o supervisor Policarpo, o pastor Policarpo, o presbítero Policarpo, ele está aqui, que nasceu por volta do ano 69. O ano 69 é um ano muito marcante, porque dizem, inclusive, que foi a morte do nosso apóstolo Paulo. Alguns apóstolos passaram Paulo, como, por exemplo, João. João foi o último vivo dos apóstolos, tendo morrido mais ou menos em 93, entre 89 e 93 do primeiro século. E é interessante que Policarpo, segundo a tradição, escutou esse meu lindo. Vai com titia. Olha, então Policarpo, ele aprendeu aos pés de João. É interessante que um historiador da igreja, que escreveu um livro também muito conhecido, tem isso registrado na nossa lição, que é Irineu de Leão. Ele escreveu um livro que ficou hoje, chegou até nós, que é Contra as Heresias. Ele era um apologista da fé. Ele contou a história de uma forma apologética, mostrando nomes de pessoas que defenderam o Evangelho, defenderam a palavra de Deus e aquilo que os apóstolos deixaram. Um deles, ele fala no seu livro, é justamente Policarpo. E ele chegou a conhecer Policarpo na sua infância. Irineu fala no seu livro. Por quê? Porque Irineu é mais ou menos 130. Do ano de 130, ele escreve o seu tratado. Então, se bate as datas. E aí, eu queria trazer, para encerrar esse primeiro ponto aqui da lição, algo que é muito importante. Policarpo não só foi alguém que proclamou a verdade com intrepidez e com coragem, mas ele pagou o preço final em relação a isso. Na própria história, tem dois escritos que falam muito bem sobre Policarpo, assim, de uma forma mais extensiva. Existe um escrito que é um martírio de Policarpo,
que é uma pessoa que escreveu sobre o martírio de Policarpo, mostrando como é que foi o martírio dele. Martírio que significa morte mesmo. Ele foi morto. Mas muito mais do que a simples morte dele, foi a sua atitude diante daquela situação extrema. Isso tem muito a nos ensinar. É interessante porque nesse escrito fala o seguinte, eu quero que os irmãos atendam. Levado até o procônsul romano, que era a autoridade romana que cuidava das investigações e das execuções. Este lhe perguntou se era Policarpo, e ele disse sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, abjurar da sua fé, dizendo, pensa na tua idade. Sabe quantos anos Policarpo tinha naquela época? Quem sabe? 70? 75? 80? Só pode dizer quem dá mais. 86 anos. Era um ancião de dias. 86 anos. E aí, pensa na tua idade. Depois que ele falou, pensa na tua idade. E tudo o que costumava dizer, como ele dizia assim, ó, jura pela sorte de César, pela fortuna, pelo nome de César, muda teu modo de pensar, dize para os teus irmãos, abaixa os ateus. E Policarpo, contudo, olhava severamente para tudo aquilo que estava sendo dito. E toda aquela multidão, porque ele estava ali cercado por uma grande multidão, no meio de quase como se fosse um coliseu, um anfiteatro romano. E ele olhou assim, ó, abaixo aos ateus. É muita coragem, né? Ele disse para a multidão, abaixo aos ateus. O chefe daquela polícia insistia, jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. A isto ele respondeu, eu sirvo por 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? E aí, como num ímpeto, numa fúria, ele continuou insistindo em dizer, jura por César. E Policarpo respondeu, se tu pensas que eu vou jurar pelo nome de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente, eu sou cristão. Se queres, Policarpo diz, se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. Isso eu me lembrei de Paulo no Atos, falando com aquele também procônsul romano. Quando ele estava pregando, falando, e o procônsul romano disse, por pouco não me persuades a me tornar cristão. Aí Paulo disse, quem me dera por pouco ou por muito, que você se tornasse cristão. É interessante que, finalizando essa parte do relato, ele diz assim, o procônsul disse, eu tenho feras e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Aí Policarpo responde dizendo, pode chamá-las, para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. Mas bom é mudar, como se dissesse para ele, bom é mudar, para passar do mal para a justiça. O procônsul ainda mais uma vez insistiu,
Já que desprezas as feras, eu farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. E Policarpo, por fim, responde: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, e a pouco depois se apaga. Porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. O relato é que ele morreu como mártir. Irineu de Leão, alguns anos depois, quando escreve Contra Heresias, também relata um pouco de Policarpo. E fala uma coisa muito interessante também. Isso já é no livro de Irineu de Leão. Ele diz: podemos ainda lembrar de Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos do que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós o vimos na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho quando morreu com glorioso e esplêndido martírio. Quando esteve em Roma, isso é uma testemunha ocular da pessoa, isso é importante do ponto de vista histórico. Conseguiu reconduzir muitos hereges de que falamos ao seio da igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma e única verdade, aquela que era transmitida pela igreja do Senhor. O próprio Policarpo, ele termina aqui. Quando um herege chamado Marcião um dia lhe avizinhou, ele disse: prazer em conhecê-lo. Notável herege da época. Respondeu: eu te conheço como primogênito de Satã. Tanta era a prudência dos apóstolos e de seus discípulos que se recusavam a comunicar ainda, que só com a palavra, com alguém que deturpasse a verdade. Em conformidade com o que Paulo diz: foge do homem herege, depois da primeira e da segunda correção, sabendo que está pervertido e é condenado pelo próprio juízo. Eu quero trazer duas coisas. Quais são as causas da fidelidade de Policarpo? Eu acho que muito mais importante do que saber que ele morreu, que ele deu um testemunho, que ele foi um homem abençoado na sua geração, é fazer a conexão conosco. Quais foram as causas da fidelidade de Policarpo? E as causas que nós vemos claramente, em primeiro lugar, no sua própria palavra, que nós lemos aqui o relato histórico, quando ele diz: por 86 anos tenho servido a ele e nenhum mal me fez. A primeira causa da fidelidade daquele homem, e deve ser também a causa da nossa fidelidade, é a bondade de Cristo na sua e na minha vida. O cuidado de Deus, que fez perpassar. Os que são moços aprendem isso. São os mais velhos, têm certeza disso. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor tem abençoado a sua vida. Te fez perpassar por várias aflições e sofrimentos. Mas não estás aqui para contar a história. O teu testemunho está aqui. Por quê? Porque existe um atributo de Deus que enche e preenche a tua vida. É a bondade do Senhor. É a longanimidade dele. É apesar de quem nós somos, dos nossos pecados, que com certeza Policarpo também tinha pecados, como nós também temos. Mas a semelhança desse grande homem,
Cada um de nós pode dizer a mesma frase. Há 44. E aí, coloque na sua mente a sua idade. Há tantos anos tenho servido ao Senhor. E nenhum mal Ele nos fez. Essa é a primeira causa da fidelidade. É a gratidão a Deus. A providência de Deus. Em segundo lugar, fechando esse primeiro ponto, é quando ele diz, ao lado, ele não me fez nenhum mal, ele diz, como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? E depois, quando ele diz, olhe, você está me ameaçando com um fogo que apaga por um momento. Mas existe um outro fogo, que é o fogo da ira vindoura. Em outras palavras, não só Ele tem perpassado a minha vida com o seu manto de bondade e misericórdia, mas Ele tem feito um ato único, exclusivo, por cada um de nós, que nos livra do futuro, de um momento eterno de aflição, que é o salário do pecado em sua maior força, porque a morte física não é o salário do pecado na sua maior força. Mas o que ela desce e leva no pós-morte, a sentença da segunda morte, isso realmente é a maior salvação. Policarpo entendia isso. Isso fortaleceu naquele momento de quem de nós imaginaria, se você bota a mão no fogo e você sente aquela dor. Quem já sofreu uma queimadura sabe o que é que eu estou falando. Imagina o corpo inteiro envolto em chamas. Da ponta do fio de cabelo, da cabeça, até a planta dos seus pés, sofrendo queimadura. Só de pensar isso, uma pessoa já poderia ficar com dúvidas e balançar. Então, o que fortaleceu aquele homem naquele momento é a convicção de que existe um destino muito pior que foi livrado dele pelo sacrifício, pela salvação do Senhor Jesus. Obrigado. Então, 2 pontos eu destaco. A bondade de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, a companhia de Deus durante todos esses anos. E paralelo a isso, a salvação e a convicção de que Deus o livrou de um juízo muito pior. A segunda parte da nossa lição vai tratar justamente de Hebreus capítulo 11. Irmãos, abram, por favor, aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um... Eu não vou ler todo o capítulo, porque vai perpassar a nossa hora aqui. Mas é um capítulo muito conhecido de muitos irmãos aqui. Inclusive, ele já foi chamado, né? A Galeria da Fé. E aí, ele vai encontrar ali, você vai encontrar ali o relato de vários homens de Deus. No decorrer da história, e é mais ou menos, faz quase como uma ordem cronológica, né? Que começa com
O primeiro deles é justamente Abel, e aí vai passando por Noé, vai passando... Eu vou tecer um comentário um pouco sobre cada um deles, mas a primeira coisa que ele destaca nessa galeria é, eles fizeram isso. É a partir do verso 4, é como ele dissesse assim, o autor dissesse assim, ó, eles fizeram isso. Aí vão destacar cada um desses pontos. As grandes proezas que eles fizeram. Mas do verso 1 a 3, que é importante nós entendermos esse verso 1 a 3, tá a base em que eles fizeram isso. E é importante nós entendermos, porque eles vão servir de exemplos e de edificação para nós, mas você vai finalizar o dia de hoje e vai enfrentar a sua semana. E você vai ser sacudido muitas vezes com a realidade da vida. E vai entrar em embates nessa vida. Com pessoas, com situações. E no decorrer da semana, e estendendo isso no decorrer dos meses, anos, ou do tempo que você foi delimitado estar aqui, você vai passar por situações ou de alegria, ou de sofrimento. Nós estamos aí num ano de mudança, em que nós não temos ainda a perspectiva visível de como é que vai ser esse ano, porque ele está começando agora. Nós estamos na primeira quinzena ainda do ano. Hoje é dia 15, correto? Estamos na primeira quinzena. Ainda existem 11 meses e 15 dias à nossa frente. E não pense só em 2023. Pense que anos ainda virão. Independente dessa situação civil e política, independente disso, o Senhor tem determinado um dia para todos nós vivermos nesse mundo. Nós não sabemos quantos anos, ou quantos dias, ou quantos meses é esse tempo. Mas um fato é que você, que está aqui hoje, foi chamado a caminhar em meio a Ele. E se você caminha em meio a Ele, no mundo que jaz o maligno, no mundo que o Senhor disse, nele tereis aflições, no mundo que é cercado pelo pecado, no mundo em que você abre a internet, você vê coisas boas, mas você vê uma enxurrada de influências negativas. Você é chamado a viver em sociedade, assim, relacionar com outras pessoas. Pessoas que nem sempre são cristãs como você é. Mas por força das circunstâncias que você está inserido, você tem que se relacionar bem com essas pessoas. E aí, em meio a isso, você é chamado a quê? A dar o seu testemunho a essas pessoas. Esses homens, a partir do verso 4, deram a sua contribuição, o seu testemunho. Mas eu volto e disse, baseado em que eles deram esse testemunho? É justamente nos versos 1 a 3. Vamos ler. Ora, todos juntos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo
formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queria tirar logo uma coisa errada do seu pensamento. A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé não é uma fé cega. A fé, como diz a revelação, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Repare uma coisa, ele diz, dos fatos, não é das possibilidades, não é achismos. E a brincadeira diz um ditado, quanto a fatos não há argumento. Fatos aqui que não se veem, mas há convicção de que ele existe. O que levou aquele homem a dar o seu próprio corpo para ser queimado, na contramão de todo um sistema que o estava oprimindo, que estava fazendo os crentes de Esmirna viverem na pobreza. Porque eles sabem porque eles eram pobres? Muitas vezes não eram porque nasceram pobres, mas porque seus próprios bens foram confiscados, por eles não prestarem esse juramento divino de culto ao imperador romano. Confiscavam os seus bens, viviam na pobreza. Mas o Senhor Jesus, na carta ao Apocalipse, conheço a tua pobreza. Mas o Senhor Jesus diz, mas tu és rico. Não para esse mundo, mas para a eternidade. Aonde nós devemos juntar tesouros? Nos céus, onde a traça e nem o ladrão rouba. Nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Irmãos, a convicção dos fatos, essa convicção era tão forte na vida de Policarpo e de outros irmãos, que os levava a desprezar as feras, que o levava a vai, faz o que tem que fazer. O que também te pode levar a ser fiel você hoje, diante muitas vezes de um patrão que requer de ti coisas que nem se possa nomear, que às vezes das coisas mais simplórias, como passar uma nota fria, ninguém vai saber. Isso aí me lembra uma vez que eu fui na igreja de Palmares, aí a serviço do presbitério, porque a mãe do nosso irmão Arthur tinha falecido, foi lá em Palmares. E aí na volta eu entrei no posto, pedi a nota fiscal para prestar conta ao presbitério, o presbitério reembolso, que é a missão oficial. E aí, quando ele botou a gasolina, aí olha, eu vou querer a nota fiscal. A pergunta dele, o senhor quer de quanto? Ele disse, do valor que abasteceu. Se ele fala a mim, um completo desconhecido a ele, com essa ousadia, imagina como é a situação de praxe desse homem.
passar por... Aí vocês entenderam por que isso, né? Porque poderia botar o valor que quisesse e você embolsava a diferença. Irmãos, Deus nos dá coragem, nos dá meios, porque nenhuma tentação é acima das nossas forças. Toda tentação que você cai ou que você é vitorioso está dentro das tuas forças resistir. Quando você caiu, você quis cair. Você não caiu porque foi forçado a cair. Porque o diabo foi muito forte na sua vida. Agora você já se pensou, imaginou, porque algumas tentações você tem essa sensação de que elas são muito fortes? Não é uma boa pergunta. Porque alguns tipos de pecados aparentam ser mais fortes de você vencer na tua vida. Aí eu te digo, o que está alimentando a tua consciência? O que está enchendo o teu coração? Será que é o que o apóstolo Paulo diz? Que tudo que aquilo que é bom, que é puro, que é de boa fama, isso permeie a vossa mente? Se você está permeando a sua mente com outras coisas que não são essas coisas, pode ter certeza que você vai ter essa sensação de que aquele pecado é muito forte para mim. Mas ao lado da santificação, como num binômio, ao lado da santificação, tem que haver a mortificação do pecado. E aí, baseado nessa fé, desses 3 primeiros versos, que inclusive no verso 3, alguns fazem uma dicotomia, né? Fé e conhecimento. Ou seja, é tão linda a fé da criança, porque ela é ingênua. O incrédulo pensa assim. E quando ele vê essa mesma fé num adulto, ele diz: tu não tem vergonha? Que bobagem é essa que tu estás... Que coisa louca. Tu estás orando a alguém que morreu. Entende? Por isso que Cristo crucificado, Paulo diz que é o que para os judeus? Escândalo para os judeus. Você pergunta, por que é escândalo para os judeus? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro. Então orar para o Cristo é um escândalo. E loucura para os gentios. Por que é loucura para os gentios? Porque se você é o Filho de Deus, você não deveria sofrer. Desce da cruz. O sofrimento para aquele que não tem Deus não deve vir sobre aquele que tem autoridade. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, essa fé perseverante, que é também alvo da nossa lição. A fé, ela diz uma coisa muito interessante, isso aqui eu faço questão de ler da lição. Fé não é uma crença em algo desconhecido, mas é crer no invisível. E ainda mais ele diz, a fé é a certeza, a convicção das coisas que existem, mas ainda não podem ser vistas por nós.
E é curioso porque o próprio texto bíblico ainda diz o seguinte, que pela fé entendemos. Fé não é algo que você não entende, não. Você sabe de onde veio o poder da criação. Você sabe como foi feita a criação. E ainda mais, essa criação existe até hoje para provar que aquilo que foi feito, daquilo que foi dito, veio à existência. E eu ainda vou dizer mais, viu? Se você crê que não foi Deus, mas que o mundo ou sempre existiu, ou que algo que é inorgânico, uma pedra, algo que não tem vida, tornou a ter vida, veio a ter vida, uma coisa que não tinha, veio a ter vida. Parabéns, viu? Você tem muita fé. O problema é onde estás colocando a fé. Eu creio num Deus que gere a história, que é inteligente, que fez as coisas complexas e as coisas simples, que tem cuidado da minha vida até hoje. E tu, em que crês? No acaso? Na sorte? Eu prefiro, com certeza, pela graça de Deus, crer nesse Deus. A questão não é ter fé ou não ter fé. A questão é em quem ou no que você tem colocado a tua confiança e esperança. Olha só essa pergunta, porque ela vai fazer diferença na sua eternidade. Em quem tu tens colocado a tua esperança, a tua confiança? E aí, irmãos, finalizando essa lição, ele trabalha os vários exemplos de fé de Hebreus 11. Ele cita alguns na lição, porque não dá para citar todos, porque são vários. Ele cita Abel, que está no verso 4, Enoque, que está no verso 5 e 6, Noé, que está no verso 7, Abraão, nos versos 8 a 10, e Sara, no verso 11. Permita comentar um pouco Abel. Quem se lembra da história de Abel e Caim? Filhos de Adão e Eva. Nunca tinha havido ainda uma morte sobre a terra. E aí, por inveja de seu irmão, por Deus não ter aceitado a sua oferta, porque ela não era provinda da fé, Caim vai e mata seu irmão. E Deus estava vendo tudo. Mas ele ainda dá oportunidade a Caim. Onde está teu irmão, Caim? Como se Deus não soubesse, né? É a mesma pergunta, guardando as proporções, que Deus faz no jardim. Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Você pensa que Deus não sabia o que tinha acontecido com Abel? Mas ele dá oportunidade aos homens. E aí quando Caim responde, acaso eu sou tutor de meu irmão, né?
Devo eu cuidar do meu irmão? E aí a história avança, mas o fato é que ele tinha matado seu irmão. E é curioso que quando o texto de Hebreus 11 fala de Abel, no verso 4, diz que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Irmãos, a história de Abel e Caim acabou de falar a nós hoje. Eu te pergunto, quando nós, pequenos peregrinos, passarmos dessa vida, a nossa vida também falará, também deporá a nosso favor, também será um testemunho para as próximas gerações. O sangue desse homem, desse servo de Deus, fala até hoje. O sangue de Policarpo, que foi o personagem da nossa lição hoje, fala até hoje. E eu quero te dizer que o teu sangue, que o meu sangue, também pode falar. Pode falar a outras vidas. Pode dar testemunho a outras pessoas. Sempre quando eu vim nessa igreja, eu ouvi histórias. Alguns viveram essas histórias do nosso irmão, reverendo Valmir Soares. Alguns viveram, alguns contaram, mas sempre foram histórias de boas mensagens, de mensagens edificantes ao povo de Deus. Estou certo aí, presbítero? Décio. Eu perguntei porque você estava aqui ouvindo, mesmo criança. Então, todos esses irmãos deixaram as suas pegadas. Você não precisa inventar outra história. Você tem histórias para contar. Se você é um crente de verdade, você tem histórias de vitórias. Vocês têm histórias de bênçãos que Deus derramou sobre sua vida. Você tem um caminhar com Deus. Esses irmãos que vieram no passado tiveram a sua geração para dar o testemunho. Você é chamado por Deus a dar testemunho hoje na tua geração. O sangue de Abel ainda fala. Quiçá o nosso sangue também fale quando nós passarmos dessa existência. Irmãos, o outro que ele cita aqui é Enoque. Quem não queria ter aquela experiência que Enoque teve? Enoque, ao contrário de vários homens importantes, marcantes da palavra de Deus, não viu a morte. Eu me lembro de outro, de Elias. Mas ele foi dado a oportunidade. E a única expressão que destaca ele é justamente que ele andava com Deus. A Escritura não tem esse propósito de atiçar a nossa curiosidade. O que significa isso? O que significa andar com Deus nessa proporção que foi revelado? Se tivesse um manual, com certeza nós queríamos. Mas ela destaca apenas o fato: ele andava
com Deus e agradou ao Senhor tomá-lo para si. E tudo isso foi pela fé. Diz o verso 5, pela fé, Enoque foi transladado. Irmãos, o que nos liga a Enoque, é claro, um dever e um ser. O dever é, devemos andar com Deus. O ser é, você está andando com Deus. São duas perguntas simples. Deus tem sido um Deus vivo na tua vida que proporciona a você essa convicção de que Ele está ao teu lado, de Ele caminha contigo na tua existência, de que Ele faz parte e soluciona todos os seus problemas. Às vezes a solução não é aquilo que você quer, mas Ele soluciona todos os seus dilemas. Ele solucionou o maior dilema, que foi a tua salvação. Quebrou o coração mais duro, que era o meu e o seu. Colocou dentro de nós um coração de carne, sensível à realidade espiritual. Ele abriu os nossos olhos para contemplar as maravilhas da lei dele. Ele abriu os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ao ouvir da palavra de Deus. E Ele também abre a tua boca e a minha boca para louvarmos esse Deus que vive e que reina para sempre. Ele tem andado contigo? Você está sentindo Ele andar contigo? Reflitamos sobre isso também. Ele coloca Noé. Noé era uma pessoa sui generis na sua geração. Nunca tinha chovido sobre a terra. E ele vai e anuncia um dilúvio. Começa a construir e constrói uma arca. Numa geração onde não tinha se chovido sobre a terra. Você entendeu isso? Nós não sabemos como era, naquela época, com toda certeza, a geografia daquela terra. Alguns dizem que existia uma camada úmida que permeava todo o globo terrestre. Existiam as fontes, mas esse fenômeno natural, tão natural hoje, não tinha acontecido ainda. Está escrito na Revelação. Imagina você pregar para aquela geração que não só ia haver uma água, mas uma água tão grande que ia precisar de um barco de vários e vários e vários metros. E que só quem estivesse dentro desse barco ia sobreviver. Ele pregou aquela geração. E é interessante que o que me chama a atenção, quem entra no barco com Noé? Só a família dela, e só a família dele e os animais. Ele pregou para uma geração e não viu os frutos daquela geração. Você já viu alguém perguntando assim: quem você já trouxe para Jesus esse ano?
Isso aí isso acontece em vários lugares. Já vi essa colocação em vários lugares. Pelo seu testemunho, quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Aí você já fica se sentindo culpado, né? Porque você começa a ver na mente assim, meu Deus. Aí começa a olhar o ano, rapaz, eu acho que eu não trouxe ninguém, não tem ninguém que eu trouxe pela mão ou pela minha palavra tá aqui com a gente. Eu fico pensando como Noé. Nesse momento, Noé pregou uma geração. E só ele e a família entraram. Eu já te pergunto uma coisa. O que é a ordem que o Senhor Jesus nos deu? Vai por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Deixa eu te contar uma história. Na minha infância, tinha um... Eu não nasci num lar evangélico. Não sei quantos irmãos sabem. Eu não nasci num lar evangélico. Mas Deus usou uma irmã lá da Presbiteriana de Boa Viagem, que gostava de ir em shopping, para convidar minha mãe. E sempre para ir no shopping juntas e tudo. E mamãe sempre gostava de ir, ela gostava de passear. E aí quando uma vez ela convidou, olha, domingo vai fazer o quê? Pensando que ia convidar para ir pro shopping, para passear. Mas não vou fazer nada não. Vamos na igreja comigo? Minha mãe levou um choque, ela disse depois. Pensando que era uma coisa, depois outra, né? Mas ficou com vergonha de recusar o convite da amiga. Aí eu fui com ela, porque tinha 9, 10 anos de idade. Fui com mamãe. E eu gostei de ter ido para a igreja. E aí, depois de algumas semanas indo, porque mamãe tinha que ir comigo, porque eu não podia ir sozinho. Aí eu disse, como é que faz parte? Eu gosto tanto da igreja, como é que você é membro dela? Aí eu perguntei para um presbítero na época, presbítero Laírton Cruz. E aí, não, você faz a classe catecúmenos e tal, estuda. Se é, só que eu não tenho Bíblia. Aí ele me deu uma Bíblia. Comecei a ler em casa, fiz a classe catecúmenos, fui batizado com 11 anos de idade. E quem me batizou foi o pastor Abner Assis. Estava aqui um dia desse aqui na igreja. E aí o que eu acho interessante, fazendo a conexão com o nosso estudo, é que Deus, ele move circunstâncias e ele atrai quem ele quer atrair, independente da situação social que a pessoa está inserida. Por isso que você nunca pode dizer que uma pessoa dentro de um grupo social de risco não foi chamado para o evangelho. Deus transforma situações. É interessante que Noé, quando eu comecei a falar do evangelho, aí eu comecei a evangelizar dentro da minha escola, que era o Colégio Santa Maria, lá em Boa Viagem. Quando eu passava pelo corredor, aí já tinha aqueles que brincavam. Imagine, 11, 12 anos de idade, falar da Bíblia, falar das histórias bíblicas já era motivo de chacota, né? O professor até então da extinta cadeia de moral e cívica, permitia que eu lesse as histórias da Bíblia em sala de aula. Aí isso foi o estupim. Para vários começaram a me chamar, oi pastor, e brincar, vai passar aquele crente aí e tal. Nem aí. Aí quando tinha um deles que era aquele
ficava no pé. Serginho, me chamava. Passou o tempo de escola. Depois entrei na universidade, lá na Católica. E aí participei lá do intervalo bíblico, que é promovido todos os... E aí, de repente, num desses intervalos bíblicos, aparece uma pessoa que se diz crente, que estava frequentando a igreja. E o nome dele era Serginho. Eu não sei se Deus plantou aquela semente na nossa época, mas eu sei que a semente foi plantada de alguma forma. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai com dois propósitos: ou para salvar, ou para testar o juízo. Então, se você plantou, o que foi chamado você é ser o semeador da palavra. Se vai vir na tua geração, se vai vir nesse ano, se vai vir nos outros anos, não importa, seja fiel ao mestre, proclame o evangelho. E aqui, destacando por último o casal Abraão e Sara. Em Gênesis 12, 1-9 diz que Abraão obedeceu a ordem de Deus e foi para um lugar desconhecido. Que o texto diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem o lugar onde ele iria foi revelado naquele momento a ele. Lutero, atribuem-se a Lutero um dito muito interessante, o reformador Martim Lutero. Assim: eu não sei aonde a nau da minha vida me levará, mas uma coisa sei: conheço o caminho, o comandante. Ou seja, onde o barco da minha vida me levar, eu não sei. Mas o capitão, eu conheço. Você também pode dizer isso. Você não sabe aonde você vai estar no próximo ano. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida, nem é hoje. Eu não sei se hoje é o último dia que eu vou estar falando para vocês. Eu não sei se eu vou enxergar algum dos irmãos no alvorecer ou no amanhecer. Mas uma coisa eu sei: eu conheço o meu destino. E isso é a certeza que você também deve ter, de conhecer para onde tu vais e quem vai te levar lá. Essa é a nossa esperança, irmão. A nossa única esperança na vida e na morte. Que nós não somos de nós mesmos, mas do nosso amado Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós. A galeria da fé. A fé que nós vemos em tantos homens, começar de Policarpo. Essa fé revelada. Uma fé de fato. Uma fé firme. Uma fé crível. Uma fé com entendimento. Uma fé que foi passada pelos grandes heróis que foram revelados. Essa fé Deus te deu. A fé não é tua. É um dom de Deus. Porque não vem de obras a nossa salvação, mas pela graça. Se a fé é o meio, a causa
E o fundamento dela é a graça de Deus. Não foi a tua fé que te salvou. Foi a graça de Deus agindo através dessa fé. Que possamos, irmãos, entender a nossa fé. Porque com certeza, isso será a bênção. E você fará o teu propósito nessa vida. Que eu conheço qual é o teu propósito. Eu sei qual é o teu propósito. Porque o teu propósito é o meu propósito. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos abençoe, irmãos.